Bem-vindo ao Magos CX, diretamente aqui da Stay. A galera que é muito fera em toda a parte de vídeo, podcast, gravação, aula, enfim, dá uma olhada no Instagram deles que vocês vão gostar demais. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Lilian Estevan. Ela que é gerente de CX, CX, operações, que é tudo às vezes meio misturado. Adora animais, adora esportes e novas experiências. Lili, obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história pro pessoal. Bom dia a todos, bom dia, Matheus. Obrigada pelo convite. É muito gratificante para mim estar aqui. Como você disse, meu nome é Lilian Estevan. A minha trajetória em CS, CX, ela começou há muito tempo, já faz aí uns 20 aninhos, e com certeza ela veio do call center, como de muitas pessoas que começaram por esse caminho. Fui operadora, fui aprendendo um pouquinho aí da linha de frente, qual a importância da gente entender o que o cliente diz para a gente e, mais do que isso, o que eu vou fazer com essa informação, que é o que eu sinto muita falta hoje em dia. Passei para monitora de qualidade, monitora de processos, auditoria. Então, eu fui permeando por esses, vamos colocar, por esses óculos, onde eu fui tendo uma visão mais holística das coisas, em todos os sentidos. Não só de relacionamento com o cliente, como de vendas também, porque quando eu comecei lá era vendas, depois foi para o pós-vendas, e assim eu fui permeando novamente, como eu disse, por esses cenários até para me aprofundar no que eu entendo que eu gostaria de fazer e o que eu acho importante para o cliente. Fui coordenadora, passei pela supervisão, passei pela coordenação, cheguei na gerência, então isso me permitiu ver todos os touch points dessa jornada enquanto profissional, ou seja, o que cada um precisa em cada posição, como também entender melhor o relacionamento do cliente para com a empresa, para conosco e o que a gente pode fazer por ele. Fui descobrir o que era o relacionamento propriamente dito lá em 2016, quando eu saí realmente do call center e fui, 2013, perdão, para uma empresa de relacionamento mesmo, onde eu tive que desenvolver essa parte relacional com o cliente. Então, imagine que quando você sai do call center, do telemarketing, você está deixando volume. E quando você entra no relacionamento, você está tendo qualidade. Não necessariamente seja assim, mas todo mundo associa call center com quantidade e relacionamento com qualidade. E então, para mim, foi muito mágico e libertador essa sensação, essa situação. E aí eu fui fazendo esse exercício de conseguir conciliar talvez um pouquinho mais de qualidade com a quantidade com a qualidade que o relacionamento precisa. Então, isso para mim foi muito gratificante e assim, disruptivo, porque é para onde você começa a ver que o CX te leva, o CS te leva. Então foi onde eu comecei a me aprofundar estudando isso, virei especialista, tenho várias certificações de especialização em CS e CX, centralidade do cliente em geral, e fazendo até com que as empresas entendam, porque uma coisa que eu ouço muito no canal e que é muito importante dizer é que, assim, CCS, CCX é você todo dia bater lá na portinha do comercial, do marketing, até do seu C-level, do seu CEO e falar assim: você já ouviu a palavra do CS hoje? Você já ouviu a palavra do CX hoje? Então, é como disse um CEO para mim uma vez: é falar até a boca cair, é falar até ser compreendido e não só ouvido, porque é algo que eu acredito que seja o coração da empresa. Né? Se você não der atenção para o que o seu cliente está dizendo, nenhuma empresa tem razão de ser. Então, foi por isso que eu me especializei e é algo que eu sou apaixonada por fazer. Muito bom. Lili, uma dúvida que eu sempre fico quando a pessoa. Assim, eu não sei se o número é o que eu vou falar agora, tá? Mas eu acho que milhões de pessoas já trabalham em call center. Em algum momento da vida delas. Também acho. Ou milhões, enfim, não sei quantos milhões, tá? É, Agora, a maioria delas, elas passam pelo call center como uma primeira oportunidade e depois vão para outros lugares. E eu sempre fico interessado assim: o que essa pessoa que está na minha frente, ela fez de tão diferente
para ela ter conseguido subindo, ser valorizada, passar por qualidade, passar por coordenação, especialista, gerente, enfim. O que você acha que foram, e até para o pessoal que está escutando, que está começando carreira, poder falar, pô, então se eu talvez fizer um pouco diferente, não ficar copiando todo mundo que só está aqui de passagem, eu consiga, pode ser um caminho interessante para crescer aqui. Eu acho que a palavra é resiliência. Acredito piamente nisso, pelo seguinte, não é fácil trabalhar em call center, telemarketing, não é nada fácil. Estar ali na linha de frente não é fácil. Você é cobrado por TMO, você é cobrado por pausa, você é cobrado por uma, assim, infinidade de KPIs que são pertinentes e importantes. E, sobretudo, a gente tem que lembrar que a gente entra, ou pelo menos a grande maioria, né? Entra quando está adolescente. É o seu primeiro emprego, é jovem aprendiz, enfim. Então, você está se moldando. E é algo que você tem que aprender, sim. A disciplina, como se portar. Então, é uma grande escola. Agora, uma coisa que tem que ficar claro é: eu sei que é uma passagem, eu entrei como pensando que seria uma passagem para mim. Só que se tudo que você tratar na sua vida for passageiro, você estagna, não vai para lugar nenhum. Então, ou você mostra a que você veio e dá o seu melhor em tudo que você fizer, porque tudo é um currículo, ou você não sai do zero. Então, quando eu entrei, você tem ali aquele ambiente propício de pessoas reclamando, de pessoas faltando, de pessoas se atrasando, de pessoas que não estão nem aí ou que colocam no mute para xingar o cliente. O que a gente também entende, porque, poxa, pensa, se fazer isso o dia inteiro é complicado. Só que, ao mesmo tempo, você tem aquele pensamento, eu posso ficar aqui e concordar com esse cenário, que é o mais atraente, porque todo mundo está pensando assim, mas eu estou vendo que ali tem um supervisor. Ele pode ter caído ali de paraquedas, como ele pode ter subido. E a grande maioria que eu tive contato subiu. O que aquela pessoa fez para subir? Ah, e o monitor de qualidade? E o auditor, o que ele fez para subir? Então, ou você muda a sua postura, ou você muda o para onde você quer ir, né? A sua visão, ou você permanece ali. Então, eu preferi mudar a minha visão. Eu sempre gostei muito de entender onde eu estou errando. Sempre adorei um feedback. Muita gente fala assim, tem um feedback positivo e negativo. Todo feedback para mim é positivo. Não existe um feedback negativo. O que existe é a forma de você dar o feedback, e não aquilo que você fala. E para mim é um momento perfeito para você se desenvolver. Então, eu sou muito questionadora, fui assim desde sempre. Então, se alguém me falasse assim, você está fazendo tal coisa errado. Onde eu estou fazendo errado? Me mostra. E aí, sempre tem aquela gravação sua, alguma Claro. coisa do tipo. E quando você ouve a sua gravação, isso para mim é um mudar de chave. É onde você vê, poxa, tô com vícios de linguagem realmente, tô naquele infinito, tô num. Ai, ok, ok, ok. E aí você vai se mudando. Então, fui mudando de postura, fui levando esses feedbacks a sério e, consequentemente, fui subindo. Em telemarketing, o meu teto foi de supervisão. Eu fui até a supervisão de um call center. E ainda assim, para mim, isso foi essencial, a tal ponto que quando eu saí do call center, eu entrei como coordenadora em uma empresa para fazer relacionamento. Então, assim, eu acredito que esse seu desenvolvimento, esse seu olhar para o que você pode ser, é fundamental para que você suba. Do Sim. contrário, você mantém no lugar onde você está. E você falou, mesmo depois para fazer a mudança diária, né? Quando alguém olha para um currículo de alguém que, pô, essa pessoa entrou aqui, júnior, novinha, todo mundo já foi novo, meio babaca, meio, Claro. né? E mesmo assim ela já tem uma certa maturidade, já se provou, subiu para cá, veio para cá, veio para cá. Cara, tá um tempo nesse negócio. Acho que tem alguma coisa aí. Não é, não Não é é à de se jogar toa. fora. Não é alguém que passou por 5 empresas, pingou 6 meses em cada uma. Mas é alguém que tem uma constância ali que foi tendo um crescimento. Então, acho que qualquer pessoa que olha à primeira vista para uma pessoa dessa tem um interesse, né? Então, acho que ajudou também a construir, mesmo que não tenha sido linear, ajudou a construir o próximo passo. Legal, legal. E, e um pouco da experiência, porque você acabou passando por diversos setores também, né? Sim. Como é que isso. Como é que você. Tudo bem, tudo é atendimento, é relacionamento, é cliente, tem essa visão, mas como é que os setores que são tão específicos te ajudaram a construir a profissional que você é hoje, assim? Repetindo até algo que eu disse anteriormente, a visão holística, ela é fundamental
para que você entenda o todo, o pensamento sistêmico aí da empresa. Então, eu vim de vendas, né? Quando eu entrei no call center, eu vendia. E eu acho fundamental porque você entende o que o comercial faz, você entende a razão de ser do comercial, e como é uma esteira, eu entendo que eu saí do comercial, eu venho aqui pro relacionamento já, ou pós-venda, como alguns chamam, ou CS, como alguns chamam, tudo depende da empresa que você vai entrar e de como você vai utilizar e desenhar essa jornada. E isso ele já vem numa esteira até do próprio CRM, né? O CRM traz essa esteira para ti. A venda entrou e aí vai pro relacionamento e assim ela vai caminhando. Eu acredito piamente que o fato de eu ter passado por todos esses estágios e etapas me faz entender em qual estágio e etapa o cliente vai sentir um desconforto, ele vai sentir um impacto. E isso eu digo não só pelo cliente, eu digo também na posição de gerente. Quando você está na posição de gerente, eu vejo muitos gerentes que estão lá na sua sala. Ah, eu estou aqui fazendo um planejamento. Tá, você está vendo o que está acontecendo na sua operação? Você está vendo o que o seu coordenador precisa? Você está vendo o que o seu supervisor precisa, o que o seu analista precisa, mas você está vendo com olhos de coordenador, com olhos de supervisor? Porque uma vez que você já esteve naquele papel, que você já esteve naquela cadeira, fica muito mais fácil para você entender o que aquela pessoa precisa. E outra coisa, até pegando o gancho de uma coisa que eu falei lá anteriormente, eu acho fundamental você sempre ter a visão do seu analista. Porque às vezes o seu analista está ali falando com o cliente, ele não entende o poder da informação que aquele cliente está dando. E às vezes aquele cara está dando uma levantada de mão que o operador não se preocupou em anotar ou ele não se preocupou em se aprofundar e aquilo é valioso para que um churn não ocorra. Então, eu sou muito contra você ficar ali medindo o churn. Eu sou a favor de você ter ações preditivas para que ele não ocorra. O cliente ele vai dar uma levantada de mão a qualquer momento, então preste atenção. Você já ouviu o seu cliente hoje? Não adianta encher de pesquisa que o cara não vai querer fazer e que tem viés se você não está ouvindo o seu cliente. E ele tá te falando. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta assertivamente, mas eu acredito... Exatamente isso que eu queria entender, como essa passagem por lugares diferentes te construíram como profissional. Perfeito. E aí, eu sei que você já... E aí eu queria saber a história agora, que você contasse algumas histórias, né? Eu sei que você já implementou vários projetos. Do zero, do meio, enfim. Conta pra gente alguns que valem a pena ser contados. Uns 2, 3 aí, sei lá. Olha, eu já tive situações que eu cheguei na empresa e eu precisei comprar carpete, escolher cor, fazer as baias, as PAs e tudo mais dentro da NR17, que foram grandes desafios. Então, assim, eu passei por muitas implantações pequenas, médias, grandes. Da Telefônica, por exemplo, são implantações gigantescas. Então, eu costumo dizer que a Telefônica, hoje vivo, olha eu entregando a idade, é uma escola porque, assim, quem passou pela Telefônica passa por qualquer coisa, né? Sobretudo em call center. Porque é uma pressão, é um volume, é uma pessoa para fazer muita coisa. Então, a partir daí, todas as implantações que eu fiz foram mais suaves. Depois de passar por aquele gigantesco... Aquela turbulência, fazer né? aquele show gigantesco, qualquer showzinho em um bar é tranquilo. É maravilhoso, Tá. aí vai de boa. Tá. E é óbvio que cada um tem ali o seu grau de criticidade, cada um tem a sua urgência diferente, mas, no geral, você acaba tirando de letra. Então, nos passos de uma implantação, eu sempre me preocupei com o CRM, né, ferramentas de automação, não só que facilitem a minha operação de atendimento, mas também a operação do outro. Como assim? Quando eu entro em uma empresa, eu não estou preocupada somente em trazer ferramentas, eu estou preocupada em fazer com que o investimento não seja alto. Para o investimento não ser alto, geralmente eu dou um passinho para trás, faço a lição de casa, converso com todos os departamentos envolvidos, como comercial, marketing, todo mundo que está envolvido realmente naquela situação, entendo quais ferramentas estão sendo utilizadas e proponho uma ferramenta
que faça sentido para todos. Ah, mas a gente não usa a ferramenta aqui. Melhor ainda, porque daí uma ferramenta que eu propor vai auxiliar todo mundo. E ainda a minha operação. Melhor ainda, porque daí, como eu tinha dito anteriormente, já vem em uma esteira. Então, eu entendo o que o cliente passou por qualquer momento que ele tenha entrado pelo CRM. Quando a empresa já tem CRM, eu já passei por empresas que já tinham alguns, o que eu acho, assim, um desperdício, mas Uhum. enfim, Às fica mais... vezes é por compra, aquisição também, né? A empresa foi comprando um player, outro player já veio, aí não conseguia migrar a base. Eu também acho, quem olha de fora fala que é absurdo ter isso, mas dá pra entender, não é à toa, né? Mas enfim. O ruim é que, assim, nem sempre se conversa, né? Porque nem sempre a integração foi feita corretamente. Corretamente, que eu digo, não é de uma forma sistêmica, mas sim, esse departamento devia estar integrado com esse, essa ferramenta devia estar integrada com aquela, não podia integrar com outra, enfim. Então, informações se perdem. E aí, muitas vezes, quem paga é o cliente. Eu recentemente quis fazer um MBA em comunicação e marketing justamente por conta disso, por conta da comunicação. Eu vejo que o déficit de comunicação nas empresas, sobretudo internamente, é muito grande. E isso se atribui, na minha opinião, aos próprios profissionais. Né? O Carlos Correia falava uma coisa, o CEO da APAS, ele falava uma coisa que sempre mexeu muito comigo, que é o TBC, tira a bunda da cadeira. Acho importante você formalizar o que tiver que formalizar por e-mail. Hoje em dia, com o advento do WhatsApp, todo mundo se comunica. Acho tudo isso importante. Mas nada tira o poder de você levantar a bunda da cadeira e falar com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho, entender a situação dele e colocar a sua. Eu acho que isso cria relacionamento entre as áreas, urgência. Eu te mostro o meu cenário, você me mostra o seu, a gente se entende e todos vamos em prol do cliente. Então, para mim, quando eu faço a implantação, quando eu olho para o CRM, eu olho pensando em tudo isso, em como essas ferramentas vão me ajudar até no relacional interno, a comunicação interna e o que isso vai trazer de imagem para o cliente final. Quando o meu analista estiver falando com ele, que ele precisar de uma informação, ele vai ter à mão, vai estar lá, não vou precisar pedir um momento, e mesmo que eu precise, eu vou ter essa informação e vou trazer num tempo hábil. Então, para mim, dentro das etapas de implantação, essa é uma das principais, né? Que é o que vai trazer metodologias ágeis de todas as formas, né? E a personalização, eu vou fazer com que a minha equipe consiga ser muito mais autogerenciada. Então, e é algo que eu acho importante, né? Você dá responsabilidade às pessoas que você contrata, a quem está contigo. Não Ah, é só legal. sua responsabilidade. Ou seja, não basta ser uma gerente que vai tocar a operação. Você foi uma pessoa que olhou ali para compras, que é para todo ativo que vai precisar, cadeira, carpete, lugar, enfim, se adequar a uma norma, inclusive, contratar gente, quais sistemas e processos vamos usar. Então você olha mais para um todo e você está olhando também não só para o todo aqui do lado de cá, você está olhando assim, tá? Quais áreas têm uma expectativa desse call center? Então deixa eu conversar com eles para ver o que eles têm e o que eles vão esperar ter daqui para ver que realmente eu preciso comprar a ferramenta mais cara ou eu consigo uma coisa mais barata. É um monte de pratinho para poder fazer Se funcionar. equilibrar. Não, mas legal acho que você dá uma visão bem bacana do todo, assim, de como funciona. E isso até amarra um pouco no começo que você falou, né? Não, foi bom eu ter passado por setores diferentes, também por áreas, por venda, por atendimento, que daí você vê aqui, você já sabe o que está acontecendo, você já tem uma visão melhor. Isso mostra, eu acho que é o reflexo desse aprendizado que você teve, né? Exato. E aí, beleza, vamos lá, vamos porque a operação lá está pronta, você falou com as áreas, descobriu, né, todos os pontos que você precisava montar. Como é que você começa agora uma parte um pouco mais para baixo, no sentido de, tá, agora eu vou preparar essa jornada aqui do cliente, eu vou pensar nos canais que eu vou ter, eu vou olhar para retenção, enfim, como é que você faz essa segunda parte? Se quiser usar um caso real, pode usar, se não, pode usar até um caso genérico. Pô, se eu fosse entrar no lugar do zero, óbvio que cada um tem uma peculiaridade diferente, mas pode usar eu faria isso, eu faria aquilo, enfim. Num caso verdadeiro ou até no genérico, eu acredito que jornada do cliente sempre vai ser jornada do cliente. E ela nunca vai ser 100% assertiva. Então, a última jornada do cliente que eu fiz pensando num cara que é um varejista pequeno
e que precisa de um aplicativo para fazer as suas compras ali direto com o fornecedor, enfim. Como que eu vou fazer essa jornada de forma mais assertiva? Bom, como eu faço isso desde sempre, vou desenhar aqui a minha jornada, né? E desenhei uma jornada. Eu gosto muito de, como eu te falei, promover o relacionamento em todos os aspectos. Uma vez que eu desenhei essa jornada, sentei com o marketing, entendi com ele se ele achava que tudo fazia sentido. Tá, acho que faz sentido. Vamos sentar com o comercial. Sentei com comercial, você acha que faz sentido? Tá, porque tá tudo interligado. E se você não fizer interligar tudo, o erro tá aí também, né? Então, em algum momento isso vai descompensar e vai bater lá, vai cair para você. E aí, quando você vê a assertividade, que todos concordam, então que todo mundo deu ali uma pincelada ou uma palpitada, você coloca no ar. Só que a pessoa que vai dizer se aquela jornada é assertiva ou não é o seu cliente. É o seu cliente. Eu vi uma postagem esses dias no LinkedIn que eu achei incrível e fenomenal e que até então você só percebe quando você realmente vê, né? Sabe aqueles móveis de berço que as pessoas compram para colocar no berço da criança? Tá Que tem bom. cavalinho, Uhum. tem... Carrosselzinho, aquele. Ah, Sim, coisa sim. mais linda, né? E aí eu vi a foto de um que era todo com bichinhos, a coisinha mais linda, elefantinho, cavalinho, a pessoa colocou, e assim, eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, chego no berço, vejo aquele móvel e ele é lindo. Eu estou vendo os cavalinhos e tudo mais, né? Só que isso foi feito para quem? Foi feito para chamar a atenção do neném, certo? Agora você se imagina, você, neném, deitado, olhando. Você só tá vendo a parte de baixo dos bichinhos. Então, assim, a pessoa que desenhou isso, ela viu a visão do cliente? Talvez a visão do cliente dela tenha sido do pai, e o pai tá vendo como tinha que ser, a mãe tá vendo como tinha que ser. Mas se aquilo foi desenhado para o neném, tá errado. Atendeu as expectativas dele? Não atendeu. Então, de novo, eu entro e acaba sendo maçante. Você já ouviu o seu cliente hoje? Você está ouvindo o que ele precisa? E, novamente, sendo repetitiva, eu amo pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as pesquisas precisam ser feitas de outra forma. Ninguém gosta de receber 500 NPS, ninguém gosta de ficar respondendo CSAT a cada segundo, ninguém gosta de ficar nessas... E algumas têm umas perguntas tão extensas e nada assertivas que o próprio cliente fica pensando, mas por que essa pergunta e por que não tem essa resposta para a pergunta que está fazendo? Quando você ouve o seu cliente verdadeiramente, que você está conversando com ele, você vai entender o que ele precisa. E se você fizer a liçãozinha de casa, você vai fazer uma jornada mais assertiva para ele. E não só para ele, como também para sua empresa, porque todo mundo tem que lucrar, o Sim, sim, cliente sim, e a sim. empresa. Não, legal. Muito bom, muito bom. E aí, puxando um pouco do gancho da jornada ainda, tem um. Não sei se é o começo dela, porque tem discussão, né? Se o começo dela é quando o cliente vê a marca a primeira vez, ou pode ter uma interação com a marca. Mas em algum momento você efetivou a venda, e em alguns mercados fazem mais sentido, os outros menos, claro. Mas você tem um onboarding ali, né? O que você conta pra gente de onboarding para ser mais eficiente, para ter uma taxa de engajamento melhor? Quais são as dicas de um bom onboarding? Pronto. Para mim, as dicas de um bom onboard, de novo, vai ser repetitivo, né? Ouvir o seu cliente, mas mais do que ouvir é assim, ó, eu sou o analista. Eu estou entendendo aqui o que o cliente está falando. Eu entendo se você tem mais dificuldade, eu entendo se você tem menos dificuldade. E aí, eu que vou garantir que essas boas-vindas te tragam uma experiência positiva. Porque, novamente, eu fui lá e desenhei um onboarding com determinadas etapas. Tem produto ou serviço que o onboarding precisa de 1 hora e tem produtos ou serviços que o onboarding precisa de 6 meses. Nossa, mas tudo isso, tudo vai depender do cliente, da criticidade e da complexidade do seu produto, do seu serviço. Então, não é uma receita de bolo e a gente vai entender isso quando entrar na empresa. Agora, eu acredito muito no feeling do analista que está lá. Por isso que eu falei para ti sobre responsabilidades. Não adianta eu desenhar um processo e querer que você entre naquele processo e torná-lo burocrático ou então extremamente enrijecido, uma vez que eu estou vendo que o Matheus tem uma expertise muito maior que a da Lilian e ele já pode sair daquele onboarding, concluir aquele onboarding em menos tempo. Ele pode sair daquele onboarding agora, porque ele já entendeu.
E aí é justo eu ficar travando ele ali por conta de um processo, por conta de algo que foi ali engessado. Não, não é. E eu acredito que esse analista ele tem que ter, sim, essa autonomia de passar esse cara para a próxima etapa. Nem todas as empresas isso acontece. E é por isso que a experiência fica. Eu acabo negligenciando o que aquele cliente está me trazendo por conta desse processo. Então, a partir do momento que eu dou autonomia para o meu analista, eu tenho um onboard muito mais suave na minha concepção do que se eu manter naquele padrão. É claro que eu estou falando de um analista que tem aquele olhar para o cliente. Porque se Sim, for sim, sim, aquele sim, sim. analista do call center ali que a gente falou anteriormente, ele só vai querer seguir conforme a música e aí realmente a experiência vai ser aferida. Ou seja, tem que ter um time com inteligência, com experiência para dizer, esse cara passa por 1, 3 e 7, essa aqui só por 2 e não precisa mais passar por nada, enfim, cada um Ele tem que ter vai esse direcionando. termômetro. Ele que está entendendo com o cliente, né? Eu estou aqui falando contigo, eu estou sentindo as percepções, se você está receptivo ou não, se você já está apto ou não. Eu estou sentindo isso. Eu posso passar. Levando em consideração que a qualquer momento eu posso dar-lhe uma informação que ficou em algum momento, por algum motivo, eu acredito que eu posso passar esse cara sim, eu posso tirar ele do onboarding ali no momento em que eu achar necessário. Boa. E depois do onboarding a gente começa a ter o cuidado com aquele cliente, né? Pô, tá onboardado, tá funcionando, tá andando direito. Mas existe uma ferramenta de educação para, pô, continuamente eu tô dando algum conteúdo para o cliente e isso ajuda vou chamar, o não churn dele, não sei. O que você conta desse ponto de educação? Como usar a educação como essa ferramenta? Eu estou engajando ele, eu estou mantendo ele, né? É, Vou dar um exemplo que eu trabalhei com um influenciador digital que vendia curso, né? E eu acho que a Hotmart ela tem um CS muito bacana. É óbvio que assim, nem tudo atende a todos, mas eu acho que eles têm um CS muito, muito bacana e bem preocupado e muito engajado. E aí eu fui promovi isso para esse influenciador, levando em consideração que tinham pessoas que compravam o curso e achavam que a partir do momento que já pagaram o primeiro boleto, já tinham aprendido o que compraram no curso. Então, como que eu engajo esse cara comigo? Porque naquele caso eu não ia engajar na plataforma, porque a Hotmart faz isso muito bem. Mas eu queria engajar esse cara com o meu influenciador digital para que eu pudesse elevar, né? Para que eu pudesse trazer um upsell para ele, enfim, para onde que eu subo esse cara. Só que eu só consigo fazer isso se ele está engajado comigo, se ele está entendendo os marcos, se ele está vendo os marcos, né? As entregas que a gente está dando, se ele está vendo o sucesso em cada etapa. Então foi onde eu desenhei esse ongoing aí de uma forma mais, digamos assim, assertiva, né? Porque foi. Então, eu acredito que sempre entrar em contato com o cliente, falar assim, escuta, eu vi que você viu a primeira aula e você não entrou mais. Só que assim, isso eu entendo que cada analista ele tem uma carteira de clientes e ele tem que dar vazão para essa carteira de clientes em determinado momento, com um determinado processo e tudo mais. Só que assistir o seu cliente, e aí a gente está falando no ongoing mesmo, ele faz parte e é fundamental para que você faça essa escalada e que você engaje esse cara. Então, vamos ver em que momento que ele está. Ele está tendo as entregas? Porque o cara que não está engajado, ele não está vendo as entregas. Então vamos começar a entrar em contato com ele de alguma forma, da forma que ele achar melhor. Eu acho errado você ficar ligando para a pessoa, tem gente que hoje em dia não suporta atender telefone. Uhum. Mas eu acho importante você mostrar para ele em qual etapa ele está. Então assim, ó, até agora você já viu, você já recebeu esse marco, eu já te dei essa entrega e essa entrega. Você já viu o valor nisso em determinada situação. Traz percentual para ele, traz percentual de evolução, percentual de conclusão em alguns casos, mas enfim, traga percentuais, traga números para que ele veja. E a partir de então, e crie metas, né? Ó, até tal dia seria interessante que você fizesse isso, isso, aquilo, e aí você vai ter o seu objetivo, que era
aquele que você alinhou as expectativas lá no onboarding, né? Você vai ter aquele objetivo alcançado em X tempo. Então, uma vez que você desenhou todos esses números, desde o ongoing, desde o onboarding, você vai trabalhando esses números e mostrando as entregas para ele, ele vai tendo um maior engajamento. Agora, você está vendo que aquele cara não está te respondendo, você está vendo que quando ele responde ou de uma forma ríspida ou com desinteresse, isso tudo já é uma levantada de mão. E aí, o que fazer nessa situação? E tudo vai depender dos produtos e serviços que você tem, do que você pode oferecer. É uma experiência que você precisa mudar, é uma conversa que você precisa ter. Agora, esse cara tá levantando a mão. A minha preocupação é aquele cara que não tá falando nada. O cara que não reclama, que não fala com você, que não faz mais nada, ele já te deu churn e você não tá nem percebendo. Né? E tem muita gente que não se preocupa com ele. Eu acho que tem alguns pontos que você falou. Então, a gente está falando de um infoproduto, ou seja, um curso que deve ter Isso. vários episódios, vou chamar assim, né? Sim. Várias aulas diferentes dentro do curso, e você consegue medir pela plataforma se ele está assistindo ou não. Sim. Primeiro que eu vejo que, na verdade, o ongoing devia ser muito pensado na hora de construir o produto. Estou imaginando, porque se eu consigo dar títulos e dizer, olha, a partir de aqui, se você fizer isso aqui, você vai ser um especialista em vídeos, aqui em áudio, aqui em nananã, e quando você faz os três, você vira um especialista em marketing digital, sei lá. É uma escada, isso. Mas você vai criando quase essa gamificação ali dentro do produto. Mas, e o ponto segundo que você falou também, que é super legal, tá vendo, ele não precisa dar churn. Você já percebe antes que ou ele tá dando churn porque ele não responde sem engajamento, porque ele não assiste vídeo, porque ele tá dando vários sinais, né? Então, é muito legal de ter um olhar, de novo, amplo da coisa e não só, não, tô atendendo, mas, pô, não me ligou. A minha taxa de chamada por número de inscritos foi 1 a cada 1%, sei lá, 0,1%. Eu tô mandando muito bem. E às vezes o negócio tá desabando, daqui a 2 meses desaba. Mas isso é uma percepção do analista, né? E aí, como talvez, então, engajar a equipe, E eu gosto do jeito que você pensa, no sentido de não ficar mandando toda hora pesquisa. Cara, assim, pesquisa, pra mim, deveria ser igual você pensa. Já usei tudo aqui dentro. Já vi o jeito que ele falou, já tentei tirar da lista e não tem jeito. Tá bom, agora eu faço uma pesquisa. Mas primeiro deixa eu ver o que ele fala silenciosamente. Vamos dizer assim, O que ele não diz esconde mais, ou melhor, é o ouro que a gente precisa. Pesquisa, pra mim, agora eu vou ser crucificada, vou entrar numa polêmica. Pesquisa, pra mim, não tem que ser um KPI. Não é um KPI. Pesquisa, pra mim, é uma ferramenta que vai te trazer assertividade. Muita gente usa o NPS como pesquisa de satisfação e é uma pesquisa que está dizendo se esse cara é leal à sua marca ou não. E para mim são coisas distintas. Então não adianta você responder uma pesquisa de lealdade aqui, que o NPS nada mais é do que uma única pergunta. E tem muita empresa que usa essa única pergunta com 300 embaixo. Por que você deu essa resposta? Tá, mas a pergunta é de lealdade. Para que você quer que eu responda para você se eu fui bem atendido? Então eu junto CSAT com o NPS. E isso não é legal, além de eu gerar o viés. Enfim. Por que viés? Simples. Eu recebo um NPS, uma pesquisa agora lá no meu celular. Tô aqui falando no podcast, vou sair daqui maior animada, vou olhar a pesquisa. Você acha que eu vou responder com atenção? Ou eu vou dar 10 direto, ou eu vou dar 0 direto. Então, que assertividade eu tive aí? Nenhum, isso já é um viés. Né? Então, para mim, pesquisa tem que ser usada como ferramenta e não como pesquisa ou KPI, que é o que todo mundo usa. Né? Eu tava falando outro dia com o Felipe Chopes aqui da Stay, ele falou assim, cara, mesmo que o Uber foi mal educado comigo, não me atendeu super bem, eu dou 5, porque eu tenho uma puta empatia com o cara. Falou, pô, se eu tivesse fazendo corrida, mau calor, eu entendo que o cara tá de mau humor, tá tudo bem, então ele vai dar 5, ou seja, mesmo o CSAT, e aí eu concordo que é uma camada pior, né, o NPS, mas mesmo o CSAT, no Brasil, ele não mede talvez tão bem. Ele gera o viés. Nesse MBA que eu te falei que eu fiz de comunicação e marketing, tinha um professor que era especialista em pesquisa. E eu amo pesquisa, sempre amei. E é por isso que eu penso dessa forma. E eu gostava muito de conversar com ele porque ele trazia todos os vieses. Ele trazia... a primeira pergunta que eu fiz para ele, então, no geral, qual a melhor forma de se aplicar a pesquisa? Se tudo vai gerar viés, qual a melhor forma de se aplicar a pesquisa?
É presencial, é por telefone, é enviando. A melhor forma de se aplicar uma pesquisa é não fazer a pesquisa. Senta e conversa com o seu cliente. E aí, nessa conversa que você tiver com ele, faça perguntas que você sabe que seria fundamental para você, mas não como uma pesquisa, mas só como uma pergunta mesmo. Sabe? Ah, esse sapato ficou apertado para você? Você gostou? Ah, eu gostei, mas ele tem a forma grande. Poxa, é o seu sapato, você já sabe que tem uma forma grande, o que você vai fazer sobre isso? Você vai refazer as formas do sapato ou você vai começar a indicar as pessoas que, como a forma é grande, já compram um número menor? Sabe? Então, tudo isso te traz uma informação melhor. E você tem que ficar atento à resposta que ele está te dando. E nunca levar como algo negativo. Poxa, ele está falando que o meu sapato tem a forma. Não, pô, traga de forma assertiva. Como você pode usar isso a seu favor? E brilhe em cima disso. Eu vou colocar um contraponto aqui, tá? Pensando numa empresa grande. Então, uma empresa grande, não importa o nome, ela tem vários canais de atendimento e tem vários outros, não só atendimento, ela tem vários produtos que ela vende. Então. Eu vejo que a alta liderança ela falou o seguinte, cara, que eu preciso de um número único que eu consiga pegar em vários pontos da jornada desse cliente na empresa, Todos pontos. produtos diferentes, para eu poder parabenizar e bonificar meu executivo ou não bonificar ele. Uhum. Então, eu também. E tá bom, por mais que tenha viés, que todo mundo sabe que tem viés, e eu acho que o ponteiro mexe. Sim. E tem que mexer, né? Eu digo assim, pô, antes era 60, agora tá 70. Então, alguma coisa foi feita para melhorar. É 60 mesmo? É 70? Eu acho que nem é importante se é ou não. Eu acho que se tá mudando. Dado que existe viés, dado que é mal medido, dado que tem todos os problemas, pelo menos eu tenho um baseline para no seguinte. Alguma coisa aconteceu. Eu cobrar. Então, apesar de ser um crítico, quando a gente olha para uma organização como um todo, eu entendo e confesso que eu até gostaria. Se tiver, por favor, me conta. Eu não sei sugerir um jeito melhor. Dado tudo isso, tá? Eu concordo exatamente com você, mas eu não sei. Se eu fosse um consultor, uma empresa. Mateus, tá bom. Se é ruim, o que eu faria? Eu não sei. Eu concordo plenamente. Inclusive, essa é a minha opinião. É assim que eu trabalho? Não. Eu entrei na empresa, a empresa precisa de um NPS, ela precisa das pesquisas, ela precisa. Vai ser feito. E eu gosto muito de desenhar essas pesquisas. Eu gosto de colocar as perguntas, eu gosto de. Inclusive, determinar o momento que essa pessoa vai receber. E a periodicidade. Então, quando eu entro, eu converso com o C-Level, vejo realmente a necessidade que ele tem e o que ele quer obter daquelas perguntas e tendencio ele qual é o melhor momento de colocar aquela pesquisa. Menos pior, né? Exatamente, exatamente. Justo. Porque, assim, uma coisa que você falou é super importante. Dados é tudo. Sem dados só tem achismo. E na subjetividade você não faz nada. Agora, o que adianta você ter números, você ter aqueles dados e não saber interpretá-los? E aí eu tenho que saber interpretá-los de duas formas. Pô, pense que você é um gerente de operações. Você não pode interpretar aqueles dados só na visão do cliente, só porque você é CS, só porque você é CX. Não, eu tenho que interpretar também na visão da empresa. Isso daqui é benéfico para ambos, isso daqui vai gerar receita para ambos. É óbvio que não vai gerar receita para o cliente, mas vai gerar um estresse. Então, assim, uma coisa não pode aferir a outra. Ambos têm que estar numa balança. E se aferir, quem que a gente vai aferir? E qual vai ser o maior ou o menor impacto? Né? Eu tenho que pensar no menor impacto para o cliente, mas também tenho que pensar em algo não tão impactante para a empresa. Sim. Então, é uma faca de dois gumes que precisa ser usada, mas é importante deixar a informação e a opinião até para as pessoas entenderem, né, o que é o NPS, porque eu vejo sendo usado de uma forma que, para mim, é muito errada e que não traz a assertividade que você precisa. Concordo. Eu vou até pedir uma opinião sua aqui agora. Eu trabalho numa empresa que a gente faz robôs de atendimento, tá? E são robôs abertos. Então, o cliente fala, oi, como eu posso... meu nome é X, como eu posso te ajudar? E o cliente fala do jeito que ele quiser e atende. Qual que é o desafio? É que começa assim. O diretor... E eu entendo, tá? Não tô criticando o diretor de marketing, mas... Ele tem uma campanha agora que vai dar um ingresso para um show X. E ele colocou, na URA, coloca lá então... Oi, meu nome é Cris, como eu posso te ajudar? Meu nome é Matheus, como eu posso te ajudar? Então, eu tenho um show que vai... Aí eu começo a falar um monte de coisa antes. E qual que é a minha angústia? Minha angústia é que eu, como cliente, quando eu ligo num lugar, eu tenho algo para falar.
quanto mais rápido eu colocar para fora e entender que aquele canal vai me ajudar, a hora que eu soube dessas duas coisas que me entenderam e que vão me ajudar, aí você pode falar até uma propaganda. Tá bom, ó, vou procurar aqui. Enquanto isso, e parece tão óbvio, mas como as pessoas estão distantes do atendimento, elas, ó, coloca aí, tem que colocar. E aí ficam uns iniciais absurdos, uns prompts iniciais muito grandes, assim. Como convencer o cliente de que esse não é o caminho, que, cara, me deixa aqui porque, né, isso vai ser ruim pro seu cliente. Até porque o cliente, quando ele entra em contato por telefone, para mim já é o último grau. Ele já tentou de tudo, principalmente hoje, com o advento da tecnologia, Os ele já portais, tentou de WhatsApp, tudo. Ele já tentou de tudo. E ele precisa de alguma coisa naquele momento, é emergencial. Só que por ser emergencial, já entra aí a emoção. Então, é exatamente o que você falou. Ao invés de eu entrar e falar assim, Matheus, você tem caneca? Não, eu já vou entrar falando para ti como foi meu dia, tudo que aconteceu, o impacto que aquilo me causou até chegar na última situação que é a que eu precisava. Por fim, eu quero saber se você tem caneca. Então, assim, tudo isso tem que ser ouvido. Justamente pelo que você falou, a partir do momento que você deu ouvido, que você deu a atenção e entrou com a empatia para aquela pessoa, você consegue oferecer qualquer coisa para ela, entrar com a propaganda, entrar com o que for, porque Sim, ele já se aliviou. já tá tranquilo. Ele já tá tranquilo, ele já pôs para fora, entendeu? Porque nessa hora, mais do que ajuda, ele precisa de apoio. E quando ele sente que teve tanto ajuda quanto apoio, ele vai para onde você quiser levá-lo. Sim, aí tá mais disposto. Boa. Psicologia é tudo, né? Boa, né? E vamos lá, agora a gente estava, né, na questão de criar o onboarding, criar o ongoing, enfim, tudo isso. Depois que você colocou, fez, entendeu, tá tudo criado, infelizmente ou felizmente, tem a melhoria contínua, a coisa tem que acontecer sempre, né? O que você dá de dica para as pessoas? Tô lá rodando há um mês, tá bacana, óbvio, mas tem muito para melhorar. Como é que você executa e envolve todas essas áreas para executar planos de melhoria de processos e de evolução desse atendimento, assim? A Cisco tem uma metodologia incrível para isso, né? Legal. Eu fiz alguns cursos na Cisco que eu achei muito bacanas. Que é justamente isso, aquela visão do infinito, né? Que é quando você acha que tudo deu certo, ele tá caindo aqui de novo, e aí você tem. O PDCA é fundamental para isso, né? Enfim, finalizei a jornada. Você não finalizou, é aí que ela começa. E ela começa de novo. Então acaba sendo um novo ciclo. Até porque eu não quero manter aquele cliente só, vou usar o exemplo aí do curso, né? Que a gente acabou de falar. Uhum. Eu não vou querer que o cliente fique só no curso de formatação de vídeo, enfim, edição de vídeo, perdão. Se eu tenho aqui uma outra ferramenta, um outro curso para oferecer para ele, porque eu já entendo que ele já está numa ascendência, ele já está acabando aqui, ele já pode ir para cá. Então eu já levo ele novamente para lá, onde ele vai entrar no onboarding novamente e assim seguir. Ah, tá, mas o cliente acabou, ele finalizou o curso, ele não quer mais nada. Você tem certeza de que ele não quer mais nada? Você ouviu ele desde o começo? Você viu a necessidade dele desde o começo? Você pode levar ele ele fez esse curso num primeiro momento, inclusive? Porque assim, não necessariamente ele precisa ir algum curso relacionado ao audiovisual. Mas se você conversou com ele, você pode ter, por exemplo, tido um insight de que ele quer ir para um marketing digital. Você tem esse produto? Você tem esse serviço? Ofereça. Só que nunca ofereça também de forma... eu tenho aqui mais isso, mais aquilo outro. Não, seja assertivo. Poxa, você está conversando com a pessoa. Entenda aquilo que ele precisa e ofereça para ele de maneira que ele veja o valor agregado. Olha, Matheus, eu vi que você gosta disso aqui também e a gente... Nossa, eu tenho aqui uma coisa que você vai achar incrível, que é assim, assim, assado, e vai te ajudar nisso, aquilo outro, e agora que você já fez esse curso, você está totalmente apto para... Então, assim, muda a percepção e eu não estou fazendo uma venda. Eu estou complementando algo que eu vejo que realmente faz sentido para ti. Então, não é maçante para mim, porque tem gente que não suporta vendas porque fala que é maçante e tudo mais. Não é maçante para mim, eu estou te ajudando. E você está tendo essa percepção de ajuda. Você está tendo essa percepção de leitura. Poxa, a Lilian viu realmente que... você vê que é genuína a minha preocupação contigo. E isso é fundamental,
Porque daí entra naquilo que você acabou de falar. Às vezes, quando o cliente ele entra em contato, ele tá ali precisando de ajuda, ele quer desabafar. Poxa, você já desabafou comigo, você viu que eu tô te ouvindo, você viu o quanto eu tô empenhada contigo. Essa escala Você acaba fica mais saindo. recíproco, você fica mais aberto pra... Você fica. Legal. Esse ponto, você falou da venda, né? Eu acho que é um baita de um mito sobre venda. Eu sempre odiei, eu nunca gostei de oferecer algo para alguém que não faz sentido só para eu ganhar dinheiro. Para mim, não tem como fazer. Agora, se a pessoa faz sentido para ela, eu vou ser talvez até meio chato, porque eu acho que vai ser bom para a pessoa. Então, as pessoas têm esse, quem nunca trabalhou com vendas, acho que tem esse preconceito, mas depois você entende que você está ali. Alguém está precisando comprar aquilo, a pessoa precisa daquilo, ela às vezes nem sabe que ela precisa, mas aquilo seria excelente para entregar o resultado que ela quer. E quando você se conecta com o resultado que ela quer, eu acho que muda completamente o jogo, né? Ah, eu acho incrível. Eu acho incrível porque você vê que você ajudou e a pessoa se sente ajudada. Boa. Ô, Lili, e aí, assim, só pra gente. Eu gosto, tá, de fazer esses paralelos. A gente vai seguindo uma linha, mas quando aparecem coisas diferentes, a gente vai puxando. Vamos lá. Mas agora, voltando pra linha principal, né? Quando a gente fala dessa jornada toda, tem um ponto final que a gente não tocou, que é o relacionamento, então, de você ir lá gerenciando todo esse processo com a alta liderança, né? Que é fazer o reporte, que é mostrar que está funcionando, ou que é vender para esse pessoal o que está sendo feito e eles comprarem e dizerem, pô, show, então vamos seguir em frente, né? Tem mais coisa para fazer. Como é que se faz? Como é que na sua visão se faz essa venda, essa reunião executiva? Para mim é de maneira muito natural. Eu acho que tudo que é relacional tem que ser natural. Senão tem alguma coisa errada aí. Vamos começar do começo. Quando uma pessoa entra, ela pede para alguém fazer a implantação de um departamento de centralidade do cliente, de relacionamento em geral, ela espera algo. Ela sabe, ela sente uma dor e ela espera algo. Nem todo mundo sabe o que é CS, nem todo mundo sabe o que é CX, nem todo mundo sabe o que é Customer Service, enfim. Só que ele sente uma dor de algum pós-vendas que faça o cliente ter sucesso, que faça o cliente ter satisfação. Então, quando essa pessoa contrata, sabendo ou não a necessidade ou o que é o departamento, ele contrata pensando, eu vou investir em mais um departamento. Primeira coisa que tem que ficar clara é que CS não é um departamento que vai... que você... Ele vai consumir o seu dinheiro, né? Não estou conseguindo achar a palavra. Não, o pessoal acha que é despesa. Obrigada. Nunca é receita. Sempre Nunca. Despesa. Você tem que mostrar para essa pessoa isso, essa venda, esse alinhamento de expectativa, ele tem que ser no dia ali, na entrevista, na entrada, de que o CS é um departamento que gera receita. E em alguns momentos ele gera mais receita até do que comercial. Por quê? Porque para o comercial gerar receita, eu estou pagando para trazer o lead. Agora, para o CS gerar receita, ele já está dentro de casa. Eu estou vendo o que aquele cara precisa e eu faço a escalada. Então, assim, sempre vai ser um departamento que se paga, isso quando já não paga os outros. Então, ele gera receita. É um departamento caro, não adianta você querer pagar para um analista o que você paga para um operador de telemarketing. Justamente pelo que eu te falei, eu tenho que ter feeling, eu tenho que dar responsabilidade para esse cara e autonomia. Eu não vou dar autonomia para uma pessoa que não sabe o que fazer. Júnior, que começou a carreira agora, não tem como. Que não lê o cliente, que não vê a hora de ir para pausa. Eu não vou dar autonomia. Isso também com o gerente, isso também com o supervisor, são pessoas que estudaram para estar ali e vão trazer uma visão diferente para o seu negócio. E eles vão fazer acontecer. Então, esse alinhamento de expectativas tem que ser feito no início. Feito no início, entra naquilo que eu falei. Todo dia você vai bater na porta do cara. Eu falo, você já ouviu o CS hoje? E aí é onde você vai começar a mostrar resultados. Esse resultado vem de imediato? Não. Inclusive, eu vi aí uma pessoa que passou aqui pelo podcast que você fez essa pergunta. O resultado demora? O resultado é rápido? E ela falou assim que aproximadamente 1 ano. Sim, tem resultados que vêm um pouco antes. E tem resultados que vêm um pouco depois. Mas a verdade é que a percepção, ela já vai mudando de imediato. Porque quando o cara vê que tem alguém para cuidar dele depois da venda, e quando eu falo cuidar, eu estou dizendo cuidar no sentido literal da palavra. Eu estou te ouvindo, eu estou vendo as suas necessidades, eu estou te vendo e eu quero saber o que você precisa genuinamente
para que isso dê certo. Esse cara, esse meu analista e esse meu cliente vão ser fundamentais até para a jornada. E aí a gente está dando vários passos atrás. Por quê? Eu desenhei uma jornada que eu suponho ser perfeita. Só que com o auxílio desse meu analista, com o auxílio desse meu cliente, que eu vou entender se essa jornada precisa ser alterada ou não. E tudo tem que ser mutável. Porque se em algum momento tiver algum processo que esteja travancando a caminhada, a evolução desse cliente, alguma coisa está errada. E eu tenho que mexer nisso. Então, eu sempre tenho que chegar lá no meu C-Level, eu sempre tenho que chegar lá com fatos e dados, eu sempre tenho que chegar lá, ó, mostrando. Aqui a gente está tendo êxito nisso, a gente está tendo êxito naquilo, a gente está tendo êxito naquilo outro. Eu adoro quando eu entro na empresa e até hoje eu nunca peguei uma fatia, tá? Eu nunca trabalhei só com CS ou só com CX. Sempre abraça o todo. Eu sempre pego operações. Já teve situações que eu lidava até com marketing, teve operações que o comercial estava sob meu guarda-chuva e eu acho isso ótimo. Porque daí você consegue fazer com que as coisas fluam no mesmo tom. Você consegue fazer com que as coisas fluam de uma forma muito mais assertiva. Porque daí você já faz uma venda assertiva. Você não vai fazer. Você se preocupa com a venda, né? Assim, o outro lado quer vender, mas ele menos... E natural, o incentivo é esse, né? Exato, exato. E a gente sabe que a gente tem que vender. A empresa quer venda. Só que eu sou contra aquela venda acima de tudo. Eu sou contra... Eu acho que você tem que fazer uma venda assertiva para que as coisas fluam naturalmente, né? E aí você traz esses fatos e dados, eu acho que a análise, porque aí entra naquilo que eu disse há pouco, não adianta você ter dados e não saber interpretá-los. Então você traz uma interpretação importante ali para o seu C-Level, você mostra, infelizmente, CSCX é muito tido como cagueta, né? Perdão da palavra, mas... Acaba sendo. E você acaba dizendo onde está o erro. Uhum. Mas você diz onde está o erro por conta dos números. Os números estão me mostrando que isso está acontecendo no comercial, isso está acontecendo por conta do marketing, que vendeu algo que não podia entregar, uma utopia, enfim. E aí você começa a ir ajustando as coisas, né? Só que tem esse level que vê de uma outra forma, né? Vê assim, não, eu contratei o CS para fazer isso, não para fazer isso. Tá, só que uma coisa é a continuação da outra. Então, eu acho muito bacana, por isso que eu gosto de não estar na fatia, estar no todo, porque eu consigo trazer essa percepção de uma forma muito maior para o C-Level. E aí, com fatos e dados muito mais pesados, de maneira que ele entenda e veja o valor agregado que aquele departamento tem. Então, traz mais assertividade, o relacionamento acaba sendo muito melhor, porque daí ele vê como uma parceria, né? E isso é fundamental, porque daí você percebe que realmente a pessoa está preocupada com o fortalecimento da marca, está preocupada com como ele é visto, e é o que traz o resultado, sim. Não adianta. Boa. Lili, pra gente concluir, que estamos chegando no tempo, passa super rápido, né? Mas eu queria saber agora um pouquinho de você como profissional, o que você está fazendo na parte de educação. Eu sei que as pessoas, geralmente, elas sempre estão aprendendo coisas e não necessariamente coisas lineares, né? Da mesma coisa, mas... Às vezes o conhecimento aqui e ali, ele vai agregando para o seu perfil. E ainda mais você que tem essa visão bem ampla. O que você está estudando agora? O que está te interessando? O que você está buscando? Olha, você sabe que tem uma amiga minha que fala que eu pareço um pavão, né? Não pela beleza, mas assim, cada pena num lugar diferente, é um leque. E ela fala, não tem uma vez que eu converso com você que você não está fazendo um curso. E eu acredito que todo aprendizado é válido. Em algum momento, em algum lugar, por algum motivo. E óbvio que eu sempre preferi me especializar e eu me meti muito nessa área de relacionamento, CS, SX, centralidade no cliente como um todo, mas eu acredito que muitas outras coisas também fazem sentido, né? Então, eu até tive que perguntar uma vez para uma das pessoas que você conversou sobre psicologia, né? Que é importante ter essa neurolinguística, enfim... Estudei isso também, porque eu amava e achava importante, sempre achei importante. Eu acho que quando você mexe no psicológico, você traz a pessoa para ti, você ganha muito mais, e a empresa ganha muito mais. E promove essa atividade nas relações e em qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Hoje eu tô indo para o marketing digital aí, né? Tô aprendendo muito mais sobre marketing digital e
dentro disso também, né? Edição de vídeos, coisas que eu queria fazer mais, mexer no Canva, coisas que em algum momento você vai usar ali. Eu tô até aprimorando meu copyright. E você sabe que você vai usar dentro do CSCX também em algum momento, né? Então, eu vivo buscando aí um aprendizado, alguma coisa que ou me leve para outro caminho, e quando eu digo me leve para outro caminho, eu não estou falando de sair de CX, mas sim de espairecer um pouco, oxigenar, ou que fique dentro, mas que eu possa usar ali. Então, eu sempre estou me atualizando, sempre estou buscando coisas novas, novos aprendizados, até para a gente conseguir ter uma visão mais holística, como eu te falei, né? E entender o que eu posso fazer para promover uma maior assertividade no departamento, ou o que eu posso incluir, enfim. Boa, e como essas áreas conversam com toda a empresa, é bom você saber o sapato do outro para poder se comunicar melhor também, sem dúvida. Exatamente. Li, muito obrigado, foi show de bola, adorei o nosso papo aqui. Passou super rápido, né? Você tava meio com medo, mas você viu que é super tranquilo. Obrigado por ter vindo, foi um prazer. Eu que agradeço, adorei o convite e infelizmente já acabou. Tá vendo? Tava com medo, agora acabou. Obrigado. Boa. Obrigada.